Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós paramos com o Paulo ali no barco, né, na embarcação, se afastando e indo, está sendo levado para Roma. Nós terminamos o capítulo 8 e vamos começar o 9º capítulo, o prisioneiro do Cristo. O navio de Adramítio da Mísia, em que viajavam o apóstolo e os companheiros, no dia imediato tocou em Sidom, repetindo-se as cenas comovedoras da véspera. Então a gente vai vendo aqui que em cada porto em que o navio parava, vinha a multidão, vinham os amigos, vinham os cristãos para cumprimentarem, abraçarem e se despedirem de Paulo. Júlio permitiu, vamos lembrar que Júlio é o centurião que está levando, né, Paulo preso. Júlio permitiu que o ex-rabino fosse ter com os amigos na praia, verificando-se as despedidas entre exortações de esperança e muitas lágrimas. Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas, né? Ele força, né? Uma respeitabilidade, uma força moral, um reconhecimento entre os marinheiros, os guardas e o próprio Júlio ali, o centurião, reconhecendo, né, a força, a integridade, o caráter, né, de Paulo. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus não como de uma personalidade inatingível, mas de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Então, o que é importante aqui, ele colocando que ele não falava de um Jesus na cruz, nem falava de um Jesus longe, um Jesus inatingível, né, algo que está completamente distante de nós, muito ao contrário, é o que ele está colocando aqui, é que o Emmanuel está nos mostrando aqui. Falava de Jesus não como de uma personalidade inatingível, ele falava de Jesus como nosso mestre, nosso irmão mais velho, alguém que está perto de nós, que continua e continuará sempre nos guiando, cuidando de nós, e que nós temos que olhar para o que Jesus trouxe, para o seu evangelho, para a sua boa nova, que é isso que nós temos que olhar, aprender e colocar em prática. Então, por isso que ele coloca, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, né? Nosso irmão, somos todos filhos de Deus, nosso irmão mais velho. A seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Nós vamos ver que Leon Denis é o primeiro que coloca, Emmanuel ratifica, que Jesus é o governador, né, do nosso planeta. É a encarnação aqui na Terra do Espírito crístico. Cristo quer dizer puro, do espírito puro, elevado, que governa o nosso planeta. Então foi ele que criou o nosso planeta. Quem não leu, leia. Nós temos aqui no canal o livro A Caminho da Luz. Então nós vemos lá desde a criação Jesus como um preposto, né, de Deus para criar o nosso planeta e cuidar do nosso planeta com outros prepostos seus, outros espíritos que trabalhariam com ele. Então a gente vê que ele adensa para poder encarnar aqui. Então uma fração, né, de Jesus, um fractal, uma parte de Jesus ali que se densificou para poder encarnar aqui. Mas o espírito crístico, extremamente elevado, é um espírito puro que governa o planeta e que se submete a outros espíritos superiores a ele hierarquicamente, né? Vamos dizer assim, o Cristo do nosso sistema solar, o Cristo da nossa galáxia, o Cristo, né, do universo, o Cristo do qual nós estão todos trabalhando, são todos num processo hierárquico prepostos
de Deus. Então, para a gente entender que existe uma hierarquia, que existe uma ascendência e que nós vamos aprender, estudar e nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos ad eterno, porque a hora que nós chegarmos a espíritos puros, nós vamos trabalhar para sermos espíritos crísticos. Quando nós tivermos espíritos crísticos, continuaremos o nosso aprendizado. Por isso que Jesus colocou que nós podemos fazer o que ele, Jesus, fez e ainda mais. Por que ainda mais? Porque ele continua o seu estudo, ele continua o seu aprendizado, ele continua o seu aprimoramento. Ele já era um espírito crístico há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra foi formada. Então nós temos um caminho imenso, longo pela frente, temos, mas nós temos um irmão mais velho que cuida carinhosamente, com muita atenção e com muita programação de nós. Por isso que é tão importante a gente ler essa obra que o Emmanuel nos traz, A Caminho da Luz, para nós vermos que existe uma programação, existe uma logística. A programação que é feita, a gente vai ver ali no livro, são sempre para 500 anos, para 1000 anos. Nós somos muito imediatistas. A gente está vendo um problema ali e acha, nossa, mas o mundo está difícil, as coisas estão difíceis. Não, as coisas estão no seu lugar, estão caminhando na transformação pelas quais elas precisam passar, na transformação que nós precisamos passar, para que a gente possa sair, né, dessa transição e começar a entrar no processo de regeneração, para lá na frente nós sermos regenerados, e como regenerados ainda estaremos em transição, porque regenerado é a transição entre provas e expiações e um mundo feliz. Então nós estamos no começo da transição para começarmos a regeneração, para muito, muito lá na frente sermos regenerados. A gente tem um processo muito longo ainda pela frente. E tem muita gente querendo estalar de dedos, querendo pular, querendo saltar degraus. Isso não existe. Nós vamos no nosso caminhar. E as programações e as estratégias e as logísticas que são calculadas são para 500, para 1000 anos. E nós, a cada existência, a nossa vida é uma só, mas a cada existência aqui na Terra a gente vive 80, 90, 100 anos. Essa turma mais jovem vai viver 120, mas é um período aí de 100 anos, não é nada, perto de uma programação de 500 mil anos, que são as programações que são feitas. Todos desejavam ouvir-lhe os conceitos relativamente ao Evangelho e quanto à sua projeção no futuro dos povos. A embarcação frequentemente deixava divisar paisagens gratíssimas ao olhar do apóstolo. Depois de costear a Fenícia, surgiram os contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações. Nós vamos ver que ele esteve em Chipre e fundou uma assembleia, né, uma igreja lá. Nas proximidades da Panfilha, nós acompanhamos o trabalho dele na Panfilha, exultou de íntima alegria pelo dever cumprido e assim chegou ao porto de Mirra, na Lícia. Foi aí que Júlio, né, o centurião, que está ali encarregado de levar Paulo para Roma, resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina, que se dirigia para a Itália. Então nós vamos ver que eles ali mudam de embarcação, eles pegam um outro barco que vai direto para a Itália, né, para eles poderem chegar mais rápido a Roma. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. O navio levava excesso de carga. Além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas, ou seja, o navio estava com excesso de peso. Aproximava-se o período difícil. Vamos lembrar que eles estão ali para chegar o inverno, então está se aproximando o inverno. Então aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam de rijo, contrariando a rota. Ventos contrários, né, ao destino que eles estavam indo.
Depois de longos dias, ainda vogavam, ainda remavam na região de Cnido. Vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar em alguns pontos de Creta. Creta é uma ilha grega ali no sul do Mar Egeu. Observando os obstáculos da jornada e obedecendo à própria intuição, o apóstolo, confiado na amizade de Júlio, chamou-o em particular e sugeriu passar um inverno em Calói Limenes. Calói Limenes é um porto em Creta. Eles estavam ali chegando em Creta, então ele está aconselhando que eles parem e fiquem um tempo ali naquele porto de Calói Limenes. O chefe da corte, o Júlio, que é o centurião, tomou o alvitre, tomou a sugestão ali de Paulo em consideração e apresentou ao comandante e ao piloto, os quais o houveram por descabível, não aceitaram de jeito nenhum. E aí nós vamos ver aqui a palavra do comandante. Que significa isso, centurião? Perguntou o capitão enfático, com um sorriso algo irônico. Dar crédito a esses prisioneiros? Pois estou a ver que se trata de algum plano de fuga, maquinado com sutileza e prudência. Mas seja como for, o alvitre, a ideia, a sugestão, é inaceitável. Não só pela confiança que devemos ter em nossos recursos profissionais, porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário. O centurião, o Júlio, desculpou-se como pôde, retirando-se um tanto vexado, envergonhado. Desejaria protestar, esclarecendo que Paulo de Tarso não era um simples réu comum, que não falava por si só, mas também por Lucas, que igualmente fora marítimo dos mais competentes. Vamos lembrar que Lucas o tempo todo como médico em embarcações. Não lhe convinha, porém, comprometer sua brilhante situação militar e política. Aí pesou o interesse pessoal. A posição militar, a posição política dele, ele não quis ali se comprometer. Então, não convinha, porém, comprometer sua brilhante situação militar e política em antagonismo, em oposição com as autoridades provincianas. Era melhor não insistir, sob pena de ser mal compreendido pelos homens de sua classe. Procurou o apóstolo e fê-lo sabedor da resposta. Paulo, longe de magoar-se, murmurou calmamente. Não nos entristecemos por isso, que as palavras de Paulo, a tranquilidade dele. Não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices, os impedimentos, hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então, quantas vezes, não acontece conosco por intuição, por alguma colocação, por algum conselho, a gente recebe um aviso e a gente, por simplesmente, deixa para lá. Mas todos nós somos sempre muito mais auxiliados e amparados do que a gente, às vezes, é capaz de perceber. A viagem continuou entre receios e esperanças. O próprio centurião estava agora convencido da inoportunidade da arribada, da entrada lá em Calói Limenes. Por quê? Nos 2 dias que se seguiram ao conselho do apóstolo, as condições atmosféricas melhoraram bastante. Logo, porém, que se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. De nada valeram providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso que a arrebatou para muito longe
envolta em denso nevoeiro. Começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insuladas, isoladas no abismo revolto das ondas encapeladas, das ondas enormes. A tormenta parecia eternizar-se. Havia quase 2 semanas que o vento rugia incessante, destruidor. Então nós estamos vendo aqui que eles já estão há 15 dias à deriva, com aquelas ondas enormes, com o vento ensurdecedor no meio de um furacão, de uma tempestade ali muito grande. Todo o carregamento de trigo foi alijado, foi jogado fora. Tudo que representava excesso de peso, sem utilidade imediata, foi tragado pelo monstro insaciável e rugidor, pela tempestade. A figura de Paulo foi encarada com veneração. Ele avisou que eles precisariam parar. A tripulação do navio não podia esquecer o seu alvitre, o seu conselho, sua proposta, seu aviso. O piloto e o comandante estavam confundidos e o prisioneiro tornara-se alvo de respeito e consideração unânimes. O centurião, principalmente, permanecia constantemente junto dele, crente de que o ex-rabino dispunha de poderes sobrenaturais e salvadores. Então ele tratou de ficar ali junto de Paulo, porque se ele sabia e ele estava tão tranquilo, é porque ele ia sobreviver, então o centurião ficou perto dele, para ficar com menos medo. O abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. Imagina 15 dias nessa situação. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente. Por que obrigando-os a se alimentarem? Porque o enjoo faz com que as pessoas parem de se alimentar. Então imagina 15 dias ali de enjoo, se eles não se alimentam, eles iriam começar a ficar muito enfraquecidos e a situação ia piorar muito. Então ele obrigava que eles se alimentassem apesar da situação, apesar do enjoo que eles estavam sentindo. E confortando-os moralmente. De quando a quando soltava o verbo eloquente e com a devida permissão de Júlio, o centurião, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar as questões espirituais com o espetáculo convulsivo da natureza. Vamos ver as palavras de Paulo aqui. Irmãos, dizia em voz alta para a assembleia estranha, que o ouvia trânsida de angústia, esmorecida, abatida de tanta angústia, de tanto medo que eles estavam vendo que eles iam morrer todos ali, Creio que tocaremos em breve a terra firme. Então ele está aqui consolando, dando esta tranquilidade para eles, Em breve estaremos em terra firme, fazendo com que eles fiquem mais tranquilos, mais calmos. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais esquecer a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. O que o Paulo está colocando aqui para eles? Nós vamos chegar em terra firme, vamos ficar todos bem, mas não esqueçamos da situação que estamos passando agora. Não esqueçamos da tempestade, porque a gente tem que caminhar na vida como um marinheiro vigilante. Vamos lembrar Jesus, vigiai e orai. Nós temos que estar sempre nos vigiando. Por quê? Porque a tempestade virá. A tempestade virá mais cedo ou mais tarde, a tempestade virá para todos, ricos, pobres. E aquele que tem conhecimento, aquele que tem um planejamento, aquele que está estruturado moralmente, entendendo o que passa por aqui, entendendo o aprendizado que tem que ter, entendendo o processo da reencarnação, passa pelas situações, passa pela tempestade com mais tranquilidade, mais preparo. É o que ele está colocando aqui, o marinheiro vigilante, ele está sempre pronto para a tempestade, que ele sabe que ela pode acontecer a qualquer hora.
E nós temos que estar assim, como ele está colocando aqui, vigilantes. Então vamos voltar aqui. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. Não sabe quando ela vai chegar, mas sabe que ela vai vir uma hora. Nós sabemos que a tempestade vai vir uma hora. Se não for em dor por necessidade de aprendizado, ou em provas difíceis para o nosso aprendizado e para que nós possamos mostrar o que sabemos, por isso são provas, vem a tempestade do desencarne, porque por essa todos nós vamos passar. E existe uma turbulência ali. Nós vamos ver em todos os livros, principalmente no Céu e Inferno, essa questão dessa turbulência da passagem, né? do sair do corpo e acordar, né? No plano espiritual. Então, é o que ele está colocando aqui. A passagem da existência humana para a vida espiritual, ou seja, o desencarne, né, a morte. Então, a passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias, que às vezes é um processo de doença, às vezes é um processo de dor, às vezes é um processo de definhamento, e vem sim a turbulência principalmente pelo medo. Quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais preparado nós estivermos, mais tranquilos e menos medo nós teremos da passagem. Nós temos um livro muito bom para a gente ver essa questão da passagem. Temos dois, né? Um a gente tem aqui no canal, que é Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, e nós temos o Voltei, do irmão Jacó, também do Chico, onde nós vamos ver ali a passagem do irmão Jacó tranquila. Ele ali, acompanhado por Bezerra, conversando com Bezerra nos últimos momentos ali da sua vida, pede para o Bezerra que ele mesmo gostaria de fazer o desenlace. Então é ele que tira o cordão de prata do corpo, agradecendo ao corpo, ali tranquilo com Bezerra. Aí Bezerra fala para ele, vamos então continuar a nossa jornada. E aí ele faz uma bobagem, quem não leia o livro para ver, não vou dar spoiler. Aí ele pede para o Bezerra que ele quer assistir os seus funerais, ele quer ficar ali assistindo o funeral dele. Então, mas leiam o livro que é muito bom. Aí a gente vai ver porque uma pessoa com conhecimento, um espírita tarimbado, com bastante conhecimento, com a certeza incondicional da continuidade do trabalho, e preparado e com um programa de trabalho para a vida espiritual. A gente tem que se programar. A gente tem que traçar o nosso programa, porque é uma viagem. Então, saindo daqui, eu tenho que levar comigo um mínimo de bagagem, mas tenho que levar. Que bagagem é essa? Nada daqui da Terra vai comigo, a não ser aquilo que eu levo dentro de mim. O meu aprendizado, o meu conhecimento, os amores que eu vivi, as coisas boas que eu senti. Mas, principalmente, o que eu levo é o que eu mudei, o que eu me transformei, o que eu aprendi. Para chegar do outro lado tranquilo, eu saí daqui de um jeito e voltei um pouquinho melhor. A gente não consegue muito mais do que isso. São poucos os que conseguem, como diz o André Luiz, ser completista, completar tudo aquilo que se programou a fazer. O próprio André Luiz coloca que os completistas que chegam no plano espiritual dá para se contar nos dedos de uma mão, não precisa nem de duas, de uma mão dá para se contar os completistas que vão. Mas a gente trabalhar, lutar para que a gente possa, no nosso desencarne, chegarmos do outro lado um pouquinho melhor do que nós chegamos aqui, do que nós viemos. Vamos continuar aqui. Então, é o que ele está dizendo. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos. Nós também somos avisados, porque nós fazemos um roteiro antes de encarnar, e o livro Pensamento e Vida nós temos aqui no canal, né, do Emmanuel também. O livro Pensamento e Vida mostra o roteiro, o estudo que a gente faz antes de encarnar. É um livro imprescindível para a gente ler e estudar. Nós somos avisados, a gente se programa para as coisas, porque a gente se programa para as provas. Eu quero fazer prova de matemática, eu quero fazer prova de história, eu quero fazer prova de geografia, eu estudei para isso.
Então eu sei que a prova vai vir, porque eu me programei para ela. Então, esta colocação, todos nós somos avisados das situações. Por quê? Porque nós participamos dessa programação, dessas provas que nós vamos receber. Não é surpresa. É surpresa por causa do esquecimento, do embotamento, de ficar ligado nas ilusões, ficar preso nas coisas desse mundo que são passageiras e são todas ilusórias e supérfluas. E aí a gente acha que está sendo surpreendido, mas não está, não. Todos nós fomos avisados. É o que ele está colocando aqui. Não ignorais que fomos avisados, porque o Paulo recebeu o aviso, eles não escutaram, de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar, que ele tinha pedido para ficar um tempo ali naquele porto, livres de acidentes destruidores. Buscamos o mar alto de conta própria, ou seja, da mesma forma que a embarcação foi por livre escolha do comandante e do piloto para mar alto, a gente vai para mar alto, vai para as tempestades, a gente vai para situações mais difíceis por causa do nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. E muitas vezes a gente sai completamente do caminho traçado. Vamos ver o livro maravilhoso que são Os Mensageiros. Nós temos aqui no canal, que é do André Luiz também. Um livro maravilhoso mostrando aqueles que chegam aqui e por causa do embotamento do corpo, esse aprisionamento nesse corpo, se ligarem nas ilusões do mundo, se perdem completamente do roteiro que haviam programado. É um livro que todos nós temos que ler e reler, porque são muitas informações e muitos ensinamentos. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu Evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Nós temos o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo, nós temos o Cristo como modelo e guia, mas pelo nosso livre-arbítrio, a gente opta por situações às vezes extremamente difíceis e depois a gente se joga no chão, de joelhos no chão, ó Senhor, porque eu estou sendo castigado, ó Senhor, porque está acontecendo isso comigo, não fiz mal para ninguém. Não, você fez as suas escolhas. Nós temos livre-arbítrio. A gente escolhe botar a mão na fogueira e depois reclama porque sai queimado. É pura e simplesmente questão de escolhas nossas. Por isso, nós precisamos cada vez mais buscar o conhecimento, porque como Jesus colocou, busqueis a verdade vos libertará. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação venciada. Vamos lembrar que eles tiveram ali 2 dias tranquilos, né, que é o que ele está colocando, da mesma forma que o vento sul, que trouxe aquela calmaria que eles acharam que estava tudo tranquilo, e logo depois veio o furacão, na vida também, é o que ele é que ele coloca aqui. A ilusão é como o vento sul, desmente o aviso, desmente aquilo que o Salvador, que o Mestre colocou, mas, entretanto, e nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada, da nossa ilusão, da nossa busca pelo ter, pelo prazer, para ficar na ilusão do mundo, e deixamos de ouvir a nossa consciência, deixamos de ouvir o nosso mentor, deixamos de ouvir os ensinamentos que recebemos do Evangelho de Jesus e vamos, pela nossa livre escolha, para mar alto. E a tempestade chega. É o que ele coloca aqui. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra, a fim de retificarmos o rumo iniludível, né? O rumo que não pode ser iludido, o rumo evidente. Então é preciso desencarnar, ir para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e a gente vê aquilo que é evidente, aquilo que estava ali na frente dos nossos olhos, a gente não quis ver por causa da ilusão, aí a gente vai pedir de novo para encarnar, vai pedir de novo para passar por aquela situação, para mostrar que já aprendeu, e muitas vezes a gente faz tudo de novo, erra tudo de novo. Por quê? Porque aprendeu só superficialmente. A gente precisa buscar o aprendizado
E é no trabalhar, é no colocar em prática que nós vamos aprendendo de verdade. Paulo, quando ele caiu lá nas portas de Damasco pela luz da aparição de Jesus, ali ele se colocou, Senhor, que queres que eu faça? Mas ali ele se colocou ao trabalho. A gente só vai ver o Paulo pronto 30 anos depois. Nós estamos vendo aqui um Paulo que ele mostra de mãos calejadas, de roupas em frangalhos, né? O que ele está mostrando isso? O sofrimento, a ralação, o atrito pelo que ele passou nesses 30 anos, e a gente acompanhou aqui tudo isso, né? Todos esses atritos, todas essas vicissitudes, são esses atritos, são essas dificuldades que moldaram o Paulo vencedor. O Paulo pronto, ele não estava pronto para o trabalho lá em Damasco, mas ele se tornou pronto para todo e qualquer trabalho ao longo do tempo. Ao longo das dificuldades pelas quais ele foi passando, que foram moldando o caráter dele, fazendo com que ele ficasse cada vez mais forte, que ele estivesse com cada vez mais conhecimento e se purificando, porque o atrito vai lapidando. Só diamante lapida diamante. Então o atrito do diamante do outro, no diamante que ele era, esse atrito foi fazendo com que ele se tornasse um brilhante, que resplandecia a luz do mestre. A luz maior. Então, ele se tornou pronto ao longo de 30 anos. E a gente vê quantos trabalhadores na casa espírita falam, não, ainda não estou pronto. Quando eu estiver pronto, eu vou trabalhar. Não, tem que trabalhar, porque é trabalhando que a gente vai ficando pronto, que a gente vai se aprimorando para o trabalho. Porque se Paulo tivesse lá na porta de Damasco, ó Senhor, eu não estou pronto. A hora que eu estiver pronto, eu vou trabalhar. Ele estaria parado no tempo e no espaço até hoje, catando cavaco, como nós estamos catando cavaco aqui agora. Mas ele colocou, Senhor, que queres que eu faça? Arregaçou as mangas e se pôs à luta. Não esmoreceu em nenhuma dor, nenhuma dificuldade, e nenhum apedrejamento fez com que ele se esmorecesse, nenhuma prisão fez com que ele se calasse. Ele está preso aqui e continua trazendo e ensinando o evangelho do Cristo no meio da tempestade, com todo mundo ali enjoando, vomitando, passando mal, sabendo que ali quase tendo certeza de que vão morrer, ele está ali trazendo esperança e levando a palavra do Cristo. Está trabalhando. Perdão, vamos lá. É preciso passar de uma vida para outra, né? Se encarnar, a fim de retificarmos o rumo iniludível. A gente retificar, a gente ter certeza daquilo que é evidente no nosso caminho. Daquilo que a ilusão é que fez com que a gente se afastasse do que estava claro ali no nosso caminho. Começamos por alijar, né, por desfazer o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Então, é se desfazendo dos tijolos, dos carregamentos desnecessários. A gente carrega um monte de tijolos nas costas que a gente não vai usar para construir nada, que a gente não vai fazer nada com eles, é só peso, é peso morto que a gente carrega nas costas. São mágoas, são orgulho ferido, são dores que a gente transforma em sofrimento, porque a dor existe, ela acontece, mas o sofrimento é opção, é escolha, e aí a gente vai carregando um sofrimento pela vida, se sentindo vítima, coitadinho de mim, carregando um monte de peso que não serve para nada. A hora que começa o conhecimento, o entendimento, a gente vai se desfazendo, a gente vai largando esses pesos pelo caminho. Por isso que o jugo do mestre é leve. A gente vai se libertando de tanta bobagem, de tanta ilusão, de tanto orgulho, de tanta vaidade, de tanta besteira, e vai se tornando cada vez mais livre, cada vez mais leve, para poder crescer e aprender o que ele está colocando aqui. Começamos por desfazer o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta, a vontade soberana de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcançamos um tédio imenso dos erros
que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis. Então, do mesmo modo que eles estão se vendo ali naquele arcabouço, o que é aquele arcabouço? Aquele barco de madeira frágil, que eles estão ali ao sabor das ondas, ao sabor do vento, perdidos, não sabendo se vão chegar a algum lugar, se vão morrer ali. É o que ele está dizendo, reconhecendo nossa insignificância e miséria. Nós somos insignificantes perto do amor, do poder, né, da beleza, da criação, dos ensinamentos do Mestre Jesus e da criação de Deus. Nós precisamos enxergar como nós somos. Somos crianças, começando a engatinhar, reclamando o tempo todo porque está caindo e o pai não pega a gente no colo. Mas se ele pegar no colo, a gente não aprende a andar. E a gente não entende isso. Então ele coloca aqui: reconhecemos nossa insignificância e miséria, alçamo-nos, né? Nós nos elevamos a um tédio imenso de erros. A gente fica entediado dentro de todas as besteiras que a gente pensa, que a gente faz, que a gente carrega, que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis. Da mesma forma que a gente vê que aqui, no meio desse navio, nós não somos nada perante a criação de Deus, perante as ondas, perante a tempestade, perante o mar. Então ele coloca aqui: sentimos o nada que representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, abismo tomados de singular enjoo, que nos provoca náuseas extremas, né? Mostrando que nós não somos nada perante a natureza, perante a força da natureza. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta. É uma tormenta para quem não está preparado, é uma tormenta para quem não tem conhecimento, é uma tormenta para quem não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu coloco de novo, olha lá o livro Obreiros da Vida Eterna, que o André Luiz vem buscar 5 pessoas aqui na Terra, a gente vai ver 5 desencarnes diferentes. E a dificuldade daqueles que não têm conhecimento, e o desencarne um pouco mais tranquilo para aqueles que têm conhecimento e não são espíritos. Nós vamos ver uma senhora evangélica desencarnando muito bem, super tranquila. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de conhecimento. De conhecimento, de razão, de fé raciocinada, de fé verdadeira. A fé dela era verdadeira. O conhecimento ali do estudo que ela fazia da Bíblia, dos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento, dava um suporte, dava uma força, e ela estava igualmente, o irmão Jacó, que era um espírita ali com muito conhecimento, que eu coloquei no livro, que está lá no livro Voltei, tá com Bezerra de Menezes do lado, esta irmã evangélica também está com Bezerra de Menezes ali do lado dela, auxiliando o desencarne dela. A questão é o estudo, eu preparo o conhecimento, não importa a religião que tenha, ou se não tem nenhuma religião. Então, o fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior. A tormenta é dentro de nós, é nosso mundo interior. Porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Porque a gente não está aberto, a gente não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir o nosso mentor, as mensagens que nos são trazidas, os ensinamentos, os aconselhamentos para que a gente se prepare, se estruture melhor, para poder fazer a viagem de volta. Nossa casa não é aqui, nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então fazer a viagem de volta é alegre, fazer a viagem de volta é prazeroso se a gente se preparar, é uma alegria poder voltar para casa com bagagem, com conhecimento, se a gente entender isso e se preparar para isso. Mas a gente prefere uma tempestade angustiosa, porque aí é um roteiro de nossa própria autoria, as besteiras das nossas escolhas. A Assembleia amedrontada ouvia-lhe os conselhos, empolgada de inominável pavor. Estão apavorados, porque acham que vão morrer ali, né?
Observando que todos se abraçavam, confraternizando-se na angústia comum, continuava. Na hora da dor, do desespero, a hora que todo mundo está ali vendo que vai desencarnar, somos todos iguais. Não faz diferença se é protestante, se é judeu, se é budista, se é espírita, católico, se é rico, se é pobre, são ou doente. Na hora de uma tempestade, de uma situação dessa, de estar ali diante da morte, estão abraçados, se confraternizando, porque estão se sentindo ali irmãos na dor. Abraçados porque estão juntos passando pela mesma dor. Mas nós somos irmãos na vida e deveríamos caminhar todos juntos, abraçados, porque estamos aqui juntos para aprendermos e para passarmos por essa escola juntos. Então, o Paulo continua aqui. Palavras de Paulo. Contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. O perigo, aquele pavor da morte, fez com que todos ficassem fraternos, estavam todos abraçados. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas ricos, né? Ricos de Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Então ali tinha um pouco de cada patamar e de cada tipo, ou seja, uma amostra ali pequena do planeta, uma amostra ali pequena do mundo como ele é, todos juntos e misturados. Estavam todos abraçados, porque estavam todos confraternizando-se um com os outros, não importa se era rico, se era pobre, se era prisioneiro, ou se era um grande soldado romano ou um comerciante de Alexandria rico, estavam todos na mesma situação, abraçados ali, se confraternizando. É isso que ele coloca. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos irmana, faz com que a gente se veja como irmãos. A dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal como acontece aqui e agora nas vastidões marinhas. Ou seja, se todo mundo vivesse como eles estão ali agora, no meio da tempestade, no meio do mar, achando que vão morrer, se sentindo todos irmãos, todos iguais, todos abraçados. Então Paulo está mostrando ali que sim, somos todos iguais. Se estivessem todos ali em terra, não teriam essa fraternidade nem essa confraternização. Mas aquela colocação de estarem diante da morte fez com que todos enxergassem como eles verdadeiramente são. Todos iguais, somos todos irmãos. Alguns sopitavam, quer dizer, acalmavam o despeito. Alguns acalmavam o despeito que estava dentro deles, ouvindo a palavra apostolar, né? A palavra do apóstolo do Cristo, daquele que ensina, né? Que traz os ensinamentos do seu mentor, que é o Mestre Jesus. Então, alguns acalmavam o despeito, ouvindo a palavra apostolar, mas a grande maioria acercava-se, reconhecendo-lhe a inspiração superior e desejosa de confundir-se à sombra de sua virtude heróica, ou seja, desejosa de buscar amparo, buscar socorro na sombra da sua virtude heróica, buscar socorro naquele conhecimento, naquele homem santo, buscar socorro naquele que estava ali, que representava para eles um espírito, ou uma santidade, ou um Deus, ou alguma coisa assim, porque eram todos ali politeístas, né? Com vários deuses. Decorridos 14 dias de cerração, imagina, 2 semanas. Decorridos 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. Chegaram em terra firme. Enorme, geral alegria, mas o comandante, ao ver afastado o perigo, sentiu-se humilhado com a atitude do apóstolo durante a viagem. Sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia. Vamos lembrar, quem são os prisioneiros de Cesareia? Paulo,
de Tarso. É o prisioneiro que o Júlio está levando. Não tem outros prisioneiros ali. Então o que ele coloca? Que matasse Paulo. Por quê? Porque ele estava com orgulho ferido. Porque ele mostrou que o comandante estava errado e não querer escutar e não querer parar. Então ele ficou com o orgulho completamente ferido. Vamos voltar aqui. Ao ver afastado o perigo, né, o comandante, e sentindo-se humilhado, né, o orgulho ferido com a atitude do apóstolo durante a viagem, sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia, antes que pudessem evadir, antes de que eles fugissem, né? Porque eles estavam chegando ali, eles teriam que se jogar no mar e nadar para chegar na ilha de Malta, para que eles não fugissem. Ele colocou ali que eles deveriam ser mortos. Os prepostos do centurião, né, os soldados ali do Júlio, assumiram a paternidade desse alvitre, a paternidade dessa proposta, mas Júlio, o centurião, se opôs terminantemente, deixando perceber a transformação espiritual que o felicitava agora, à luz do Evangelho Redentor. Ele havia se convertido, ele tinha se transformado ali, né, passando quase que pela morte por tudo que aconteceu. Ele estava se colocando como um homem transformado. Não aceitou hipótese alguma que matassem Paulo. Os presos que sabiam nadar atiraram-se à água corajosamente. Né? Vamos lembrar que preso de Cesareia é só Paulo. Os demais agarravam-se aos botes improvisados, buscando a praia. Os naturais da ilha, bem como os poucos romanos que lá residiam a serviço da administração, acolheram os náufragos com simpatia, mas por numerosos, né, eram muitos, vamos lembrar, tinha 276 pessoas no barco, não havia acomodação para todos. Frio intenso enregelava os mais resistentes. Paulo, todavia, dando mostras do seu valor e experiência no afrontar intempéries, né, em confrontar, né, as dificuldades, tratou de dar o exemplo aos mais abatidos, para que se fizesse fogo sem demora, né, para que eles não ficassem congelados ali na praia, que todos ali começassem a fazer fogueiras, né. Grandes fogueiras foram acesas rapidamente para aquecimento dos desabrigados, mas quando o apóstolo atirava um feixe de ramos secos à labareda crepitante, uma víbora, né, uma serpente, cravou-lhe na mão os dentes venenosos. O ex-rabino sustentava-se o ex-rabino sustentava a serpente no ar com um gesto sereno, até que ela caísse nas chamas, com estupefação geral. Lucas e Timóteo aproximaram-se aflitos. O chefe da corte, né, que é o centurião, o Júlio, e alguns amigos estavam desolados. É que os naturais da ilha, observando o fato, davam alarme, asseverando que o réptil era dos mais venenosos da região e que as vítimas não sobreviviam mais que horas. Os indígenas, né, os naturais da ilha, né, os indígenas, impressionados, afastavam-se discretamente. Outros assustadiços afirmavam. 2 pontos. Este homem deve ser um grande criminoso, pois salvando-se das ondas bravias, veio encontrar aqui o castigo dos deuses. Nós somos assim como este homem da ilha, este natural da ilha aqui, julgando. Então, ele prisioneiro, se salvou do mar, se salvou da tempestade, e uma cobra veio morder ele aqui na praia, porque ele deve ser um homem muito ruim, ele deve ser um grande criminoso, né? Que já que não morreu afogado, agora os deuses estão tratando de matá-lo através da serpente. O julgamento é rápido, todos nós fazemos, infelizmente, para julgar nós somos muito rápidos. E para julgar, pro lado contrário, a gente nunca vai colocar, não, mas é alguém que muito bom, não, a gente está sempre julgando e julgando olhando para o lado ruim.
Não eram poucos os que aguardavam a morte do apóstolo, contando os minutos. Paulo, no entanto, aquecendo-se como lhe era possível, observava a expressão fisionômica de cada um e orava com fervor. Diante do prognóstico dos nativos da ilha, Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificá-lo do que diziam a seu respeito. Levar ao conhecimento do Paulo o que diziam, né? Que ele iria morrer em algumas horas. O ex-rabino sorriu e murmurou. Olha a tranquilidade de Paulo, gente. Não te impressiones. As opiniões do vulgo, quer dizer, as opiniões das pessoas comuns são muito inconstantes. Olha o conhecimento de Paulo aqui. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. E como tem? Quantas vezes ali nas praças colocavam ele como um enviado dos deuses e daqui a pouco, quando ele falava do Cristo, ou falava da ressurreição do Cristo, começavam a apedrejar ele, né? Então ele sabe de experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Porque o que ele está colocando aqui, a gente tem que fazer o que tem que fazer, tem que estar atento aos nossos deveres, porque a ignorância, né, e o ignorante estão prontos para sair do elogio para a maldição, ou da maldição para o elogio, no estalar de dedos. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Então eles estão agora dizendo que eu sou criminoso perverso para receber mais um castigo. Mas daqui a pouco eles podem estar achando que eu sou um Deus. Com efeito, né? Como se diz, dito e feito. Quando viram que ele não acusara nem mesmo a mais leve impressão de dor, os indígenas passaram a observá-lo como entidade sobrenatural. Então já estão achando que ele é um Deus. Já que se mantivera indene, né? Se mantivera ileso ao veneno da víbora. Não poderia ser um homem comum. Antes, algum enviado do Olimpo, né? Vamos lembrar que eles são politeístas, a que todos deviam obedecer. Então, saiu do terrível criminoso agora para um Deus. A esse tempo, o mais alto funcionário de Malta, Públio Apiano, chegara ao local e ordenava as primeiras providências para socorrer os náufragos, sendo eles conduzidos a vastos galpões desabitados, próximo de sua residência, lá recebendo caldos quentes, remédio e roupas. O preposto imperial, né, o encarregado imperial, que é esse Públio Apiano, reservou os melhores cômodos da própria moradia para o comandante do navio e o centurião Júlio, atento ao prestígio dos respectivos cargos, até que pudessem obter novas acomodações na ilha. O chefe da corte, né, o centurião Júlio, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, a Paulo, solicitou ao generoso funcionário romano acolhesse o ex-rabino com a deferência, né, com a consideração a que fazia jus, ao mesmo tempo em que elogiava as suas virtudes heróicas. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião. Então, a esse Públio fala para o centurião: ainda bem, lembrança preciosa vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Então nós estamos vendo aqui que esse Públio, esse preposto imperial, está aqui colocando para Júlio, né, que ele fica contente de saber que é uma pessoa tão importante no sentido, né, de ser um homem santo, e de que ele tem um pai doente, que ele vai pedir ajuda para Paulo, para que Paulo cure o seu pai, o seu pai doente. Então nós vamos parar por aqui, né, deixando Paulo aqui
continuando o seu trabalho, a sua pregação, vai começar aqui o seu trabalho de cura, ele sendo recebido ali, né, com todo carinho, porque Júlio, né, o centurião, está fazendo com que ele seja recebido ali com todo carinho e colocando o homem importante no sentido de valoroso, né, um homem santo ali para os habitantes de Mal. E nós continuamos então esse processo do apostolado, né, do trabalho ali de evangelização de Paulo agora na ilha de Malta, no nosso próximo estudo. Até lá!